Oi, gente, eu acabei de gravar então um vídeo de hoje sobre migração. Espero do fundo do meu coração que não tenha ficado confuso. Basicamente, o que você precisa saber é esse momento de transferência do registro, que pode ter sido diário, mensal, semanal, de uma coleção personalizada, para uma próxima página, porque continua relevante, porque se não for relevante mais, você só risca e larga para lá. Então, se é algo que não vale o seu esforço e o seu tempo de reescrita, é porque é irrelevante, né? Então, o vídeo é sobre isso. Eu até pensei em editar, passar, colocar algumas outras imagens, né? Outros takes. De eu fazendo isso, que eu fiz isso também, essa migração completa hoje de manhã e ontem de manhã também. Só que assim, já ficou 50 minutos de vídeo. E se eu for pegar para editar, não vai sair pro ar hoje. Então eu espero que vocês gostem, que vocês entendam. Inclusive, é 50 minutos porque eu mostro como que eu fiz, como que eu faço nos meus cadernos e como que eu fiz, inclusive ontem e hoje, nessa migração do mês de março pro mês de abril. E aí, só para todo mundo entender, a ideia do sistema, o método Bullet Journal, é a gente preencher uma página por vez. E eu tenho feito isso, inclusive, no meu planner. Então, vocês estão vendo aí de um modo bem acelerado como que eu fui configurando essas páginas para poder receber essas anotações que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. E aí, então, fui abrir as coleções no meu fichário e fui pegando uma a uma para poder mostrar e explicar com mais detalhes a partir de agora. Olá, pessoal! O vídeo de hoje é para falar sobre um assunto que vocês me perguntam bastante, que é sobre a migração. Inclusive, quem quiser saber ainda com mais detalhes, vai ser a recompensa do Apoia-se /Clubin desse mês. Então, se você quer saber ainda mais, se esse vídeo não for suficiente, não deixe de ir lá apoiar. A partir de R$35 você vai ter acesso ao PDF com a explicação diagramada e também uma sugestão prática, tá? Mas só para vocês entenderem, esse aqui é o meu fichário, que eu já mostrei mais de uma vez para vocês. Vou tirar esse caderninho aqui pro lado. E eu não comecei o vídeo com ele à toa não, daqui a pouco vocês vão entender. E aí aqui, o que eu tô achando legal do meu fichário é que eu posso colocar as páginas na ordem que me interessa. Mas se você estiver usando um caderno aí, né, então várias folhas encadernadas juntas já numa ordem, tipo esse daqui, ó. A ideia do Rider é justamente a gente ir preenchendo as páginas à medida que a gente vai passando as páginas, tá? E aí isso tudo vai fazer mais sentido quando a gente fizer a indexação, né? Colocar um index que eu vou explicar depois num outro momento. Mas só para vocês entenderem, aqui estão as minhas escolhas, né? Aqui seria um exemplo de registro mensal para esse mês de abril. E aqui eu já fiz a migração dessas informações, vou explicar para vocês como que eu fiz. Esse aqui é o registro futuro, já que eu tô usando pedaços da mandala lunar. A gente já tem 2 meses por página, um na frente e um atrás. E aí, por causa disso, eu deixei o registro futuro a partir de junho, já que eu tenho maio aqui. E a ideia é, então, qualquer tarefa ou evento que não diz respeito ao mês corrente, eu vou colocar nesse registro futuro, ou já no registro de maio, ou eu vou traçar aqui para preencher depois para o registro mensal, quando for necessário. Tem algumas páginas aqui que seriam as coleções personalizadas, que foi um despejo mental de todas as coisas que eu queria fazer no carnaval e de coleções que eu já utilizei e tarefas que eu ainda quero realizar. E dessas tarefas aqui eu vi que muitas delas eu já migrei e outras delas eu não quero fazer, por exemplo, nesse mês. Então vai estar numa coleção separada, só para vocês entenderem. Esse aqui é um outro tipo de coleção personalizada, que eu também já migrei essas informações para cá, mas eu vou explicar também como eu fiz. Tô dando uma ideia geral, um panorama só para vocês entenderem. E esses aqui são os meus registros diários, que eu já falei com vocês. A sugestão do Rider é a gente não deixar espaço, assim, já
delimitado, né? Nesse caso eu tenho meia página para cada escrito diário, mas eu percebi que para mim tem sido ok, tem dado certo, apesar de que muitos dias ficam bem apertadinhos, principalmente no começo da semana, domingo e segunda, que é quando eu faço o meu planejamento da semana, mas de terça, quarta e sábado costumo liberar um pouco mais. Esses aqui eu já estou com os que dizem respeito a essa semana que eu estou, mas eu já tenho as páginas anteriores que eu tô deixando todas elas arrumadinhas aqui, como elas estão sendo furadas, né, para caber no fichário, eu tenho isso aqui que eu consigo deixá-las na ordem para eu acessar. E aí eu já vou começar por aqui para vocês entenderem como que é esse processo de migração. A migração nada mais é do que a reescrita das informações de uma página para outra. E aí pode ser de um registro diário para o outro dia, ou de um registro diário para a visão mensal, futura ou alguma coleção personalizada. Aqui vocês estão vendo, eu vou passar rapidinho pra gente ver, ó. Eu tenho aqui as outras visões mensais. E aí aqui já de amarelinho, vocês podem ver que são informações que eram muito importantes eu realizar naquele dia, ou porque me demandavam migrar. E aí a gente vai vendo essa setinha aqui. Eu vou marcar, eu espero que não esteja aparecendo nada, pessoal. Mas, só para vocês entenderem, o método Bullet Journal proposto pelo Heider, que é a base aqui do caderno narrativa, escrever de mais forte. Ele sugere que quando a gente vai apresentar tarefas, a gente use um marcador bem simples que possa ser convertido em outro. Então, ele sugere um ponto, uma bolinha ou um quadradinho, que é o que eu uso. E aí, o evento, né, que é um compromisso que demanda dia e horário para acontecer, a gente faz um símbolo diferente, pode ser um triângulo, um losango. Eu geralmente uso o triângulo para eventos e uso o quadrado para tarefas. Tarefas são coisas que não tem o dia para acontecer. Agora, se é algo que precisa ser feito naquele dia e é uma tarefa, isso demanda minha ação, eu não vou utilizar o quadrado, eu vou usar o triângulo. E aí, então, se eu só tirei da minha mente, coloquei no meu registro diário, que é onde a gente escreve as coisas e depois a gente vai passar essa informação para o lugar que seja necessário, se eu já comecei, eu vou fazer aqui em tarefas, mas a gente pode fazer isso para eventos também, só para vocês entenderem. Escrevi a tarefa, tá o quadradinho. Comecei, faço o triângulo. Completei, eu vou colorir, né? Completei a tarefa toda. Agora, se eu não comecei, ou se eu comecei e não finalizei, e eu quero passar essa tarefa para finalizar num outro dia, ou esse evento foi remarcado para um outro momento, se a gente vai migrar essa informação para uma página que está depois, então, sei lá, eu estou na página 7, eu vou migrar essa informação para a página 15, eu vou usar esse símbolo, que seria como se fosse uma setinha direcionando em qual página vai estar. Agora, se eu já tinha e preciso voltar, eu vou agendar, eu faço essa setinha voltando. Então, eu tô na página 7 e eu quero ir, por exemplo, para a página 3. Então, eu lembro que tá nas páginas anteriores. Tudo isso por causa da estrutura do Bullet Journal, se você não tá, já não conhece direitinho, veja aqui os vídeos anteriores. Mas o que a gente precisa saber nesse momento se você percebeu um laço aberto, uma tarefa, um evento, e você percebeu que ele ainda é útil, ainda é válido, você vai migrar, você vai colocar esse símbolo para representar que essa informação é relevante, não foi realizada nesse momento, mas foi devidamente reescrita para um próximo momento. Esse é o símbolo da migração, que nada mais é do que a escrita novamente dessa ação, dessa tarefa. Então, vocês vão ver que todas essas coisas marcadinhas de amarelo estão com essa coisa, ó. Tem alguns também que não estão, mas aí, então, eu faço só essa setinha. E como que é? A ideia é toda vez que tá acabando a semana, depende aí do seu planejamento, se vai ser semanal, se vai ser mensal, né? Enfim, toda vez que tá acabando aquela semana ou um mês, você vai fazer uma reflexão. Da mesma forma que a gente reflete ao final do dia o que aconteceu, para ver se a gente deixou de marcar alguma coisa, se a gente precisa colorir alguma tarefa que foi feita.
ao longo da semana, ao longo do mês, a gente vai conferindo e se essas informações estiverem abertas, a gente vai migrar. A gente faz esse sinalzinho então e passa para aquela tarefa exata. Por exemplo, aqui nesse dia 5 de fevereiro, eu fiz uma lista de tarefas, de pendências, e aí depois eu peguei e reescrevi essa lista numa nova coleção chamada Tarefas de Março de 2023, que acabou ficando grande demais, e para eu conseguir localizar, eu separei por um código de cores. Se é rosinha, é algo mais pessoal ou que não gera uma receita diretamente para mim neste momento, e o amarelinho é o profissional, ou seja, me devolve recursos financeiros, o Apoia-se, os meus cursos, as apostilas que eu desenvolvo, facilitações gráficas, enfim, então tudo isso entra aqui. Eu fui repassando então essas informações, dá pra ver que aqui era uma lista de coisas e muitas dessas não foram cumpridas, então eu simplesmente migrei, eu fiz esse símbolozinho. E a gente vai vendo isso ao longo de todo o caderno. Olha só, aqui teve mais um dia que eu fiz uma lista. Dá pra vocês verem que geralmente esses momentos de despejo acontecem aos sábados ou aos domingos. Também vim cá e reescrevi. Todas essas informações estão aqui. Então, tarefas que eu gostaria de realizar ao longo do mês de março. E assim que acabou o mês de março, então eu tô migrando tarefas, olha, de janeiro, de fevereiro, para realizar em março. E aí, quando finalizou o mês, uns dias atrás, eu vim aqui conferir todos esses escritos, se tinha alguma tarefa aberta, algum evento que mudou o dia. Se ainda é importante, a gente migra e reescreve. Se não é importante, se não vale o esforço, ou você perdeu o momento, por exemplo, uma comemoração de aniversário que a gente não foi, a gente simplesmente risca, é irrelevante. Então é uma forma de você lembrar que aquela tarefa, aquele evento fazia sentido naquele momento. Então você risca de uma forma que você consegue ler e identificar. Não é mais importante agora, mas faz parte da sua escrita. Então, por isso que para mim faz mais sentido fazer esse risco de irrelevante que o Heider sugere do que passar um corretivo, por exemplo. Então, todas essas informações foram migradas do meu registro diário e aí eu optei por começar a fazer essa visão de tarefas. O Heider sugere que toda vez que comece o mês, e aí assim, a gente fez aquele inventário que eu já falei alguma vez para vocês, e a gente vai começar um novo mês. A ideia é a gente fazer essas migrações, então, dos registros diários, que nada mais são que uma página em branco que você abriu e você foi completando. Por exemplo, essa aqui, que é o meu registro de hoje, eu anotei as coisas, ó, gravar YouTube, é isso que eu tô fazendo agora, então eu iniciei, eu vou colorir só metade, não fiz isso aqui, ó, eu vou migrar essa informação para realizar amanhã. Na verdade, não é alguma coisa que eu preciso fazer, que eu precisava ter feito hoje, nem é uma coisa que eu preciso fazer amanhã, então em vez de eu usar o triângulo que aqui eu fiz, eu vou colocar um quadradinho, que é uma tarefa, que poderia já estar escrita aqui, mas eu também posso ter uma lista de tarefas para cumprir durante aquela semana, e vou colocar aqui então que eu quero conferir esse livro chamado Sintaxe da Linguagem Visual. Fiz o saque, então eu vou colorir, e aqui eu falei que eu preciso de um corretivo. Se eu vou fazer agora, eu já faço, né, já coloro, mostro um símbolo. Agora, se eu vou fazer depois, eu deixo em aberto, justamente que a próxima vez que eu voltar nesse escrito diário, eu vou checar se essas informações estão por aqui. Outro tipo de coisa, eu gosto de anotar as coisas que eu fiz, mesmo que eu não tenha planejado. Por exemplo, de manhã, eu entrei em contato com a contadora, adiantei conteúdos das aulas, né? Então, eu estudei o método Bujo pro Apoia-se. Mas eu também, chegando em casa, li mais sobre o livro Lifelong Learners para o curso de estudos. Estou usando esse livro, mas não só ele, o próprio método Bullet Journal e o método GTD também, vou inclusive colocar aqui para não esquecer. Também vai ser bem útil para o curso. Por exemplo, uma informação que é necessária. Na quinta-feira eu preciso gravar uma nova aula sobre a escolha do caderno. Então, eu já vou deixar aqui como um compromisso, porque foi algo que eu assumi e vai ser uma das minhas prioridades do dia. Para amanhã é o dia de liberação da recompensa
de 35 ou mais. E aí, a migração, ela se confunde muito, ela se mistura, na verdade, muito com a reflexão. O Ryder sugere que a gente faça, para quem não sabe, né, gente? O Ryder, que é o autor do método Bullet Journal, eu tô partindo do princípio aqui que você já assistiu aos outros vídeos do canal, de outras pessoas, e sabe o que é isso tudo que eu tô falando, senão eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist sobre o método Bullet Journal para você acessar. E eu tô falando de uma das bases, um dos pilares do método, que é o processo de migração. Então eu vou começar o meu dia, eu vou fazer essa reflexão sobre quais que são aquelas tarefas que eu preciso cumprir, quais que são os meus eventos, e a ideia é eu ir escrevendo à medida que o dia vai acontecendo, uma página por vez. Mas se você já quiser usar uma pré-configuração da forma como eu estou usando aqui na minha mandala lunar, você pode sim adiantar alguns eventos, alguns compromissos que você sabe que são naquele dia. Por exemplo, hoje o meu compromisso principal era já preparar o Apoia-se para liberar amanhã e gravar esse vídeo do YouTube que eu vou soltar hoje mesmo para vocês, que eu gosto de soltar às terças-feiras e aos sábados, sempre que possível. Então, a partir do momento que eu faço esse triângulo, eu identifico que é um compromisso que eu assumi comigo mesma e com outras pessoas, e é isso que eu vou dar a preferência. Diferente de um quadradinho, de uma tarefinha que eu posso colocar para fazer nesse dia, ou eu posso fazer, por exemplo, uma lista de coisas que eu quero realizar ao longo dessa semana, e aí eu posso só ir reescrevendo ou anotando o dia que eu fiz à medida que ela vai acontecendo. Se eu fiz alguma coisa aqui, eu fui anotando, então aqui eu fiz uma tarefa que eu não cumpri no dia de hoje, ela continua relevante, eu vou reescrevê-la no próximo dia, ou na lista de tarefas da semana, ou enfim, da forma como você vai se planejar. Então a gente pode fazer essa migração do registro diário para uma lista de tarefas semanal, ou para uma lista de tarefas mensal, de uma lista de tarefas de um mês, por exemplo, de março, para o próximo mês. Então, as listas de março para as listas de abril. O que eu concluí, eu colori. O que eu iniciei, eu marquei, que foi iniciado. E aquilo que precisa ser migrado, eu também coloquei. Tendo essa tarefa ou compromisso tendo sido iniciado ou não, se ainda é relevante fazer no mês de abril, eu migrei para essa coleção. E se tem alguma coisa aqui que é relevante, mas eu não quero fazer em abril, eu quero fazer num outro mês específico, eu posso trazer aqui para o meu registro futuro, para o planejamento de tarefas que não dizem respeito àquele mês. Então a ideia é você começar o seu mês com a sua visão do calendário, com seus compromissos e uma lista de tarefas. Compromisso é tudo aquilo que tem um dia e horário para acontecer. Então eu linkei aqui, eu já coloquei na minha visão de calendário todos os meus compromissos, inclusive de aula da turma 1. Dia 1º foi o lançamento do curso de estudos, no dia 7 é o encerramento, inclusive eu vou marcar aqui. Então até o dia 7 você pode entrar e fazer parte da turma 1 e ter esse acesso, né, a ter um WhatsApp exclusivo pra gente trocar à medida que vai acontecendo. Você vai acompanhando as aulas à medida que elas vão sendo gravadas. Então eu tenho esse compromisso com todo mundo que tá. E aí eu já vou até colocar aqui as cores. E aí a cada dia que eu tenho que gravar as aulas, independente se é feriado ou não, eu já marquei e fiz essas informações com vocês. Então todo mundo só vai acompanhando esse cronograma para os dias que vão ter, então, essas gravações. E ao final, essa turma 1, além de estar acompanhando à medida que as aulas vão sendo gravadas e tendo esse acesso comigo, né, no WhatsApp, também vão ter no final um tira dúvidas no dia, aqui ó, no dia 21 de maio, a gente vai fazer um encontro ao vivo para tirar as dúvidas que ficaram. Então, isso são compromissos, outros compromissos do mês de abril, para você entender. Eu tenho essa recompensa do dia 5, eu tenho aqui, ó, no dia 28 de abril é o último dia, né? Então, é um prazo limite para enviar o imposto de renda, então eu acho algo que eu não pode perder de vista. Também vou anotar aqui os dias que são as outras recompensas do Apoia-se, que são nos dias
São sempre os dias múltiplos de 5, né? Então são 5, 10, 15, 20 e aí é o dia 29. Também já deixei anotado outros compromissos que eu tenho, por exemplo, prova que eu vou realizar do concurso no dia 30 e uma outra prova que eu vou realizar no dia 7. Então, além das recompensas do Apoia-se, do curso que eu tô gravando, eu tenho que ter esse compromisso de estudar comigo mesmo pro concurso. Então, é bom que eu tenha essa visão de todo mês e consigo não atropelar uma tarefa na outra. A ideia é você começar o seu mês assim, com a página da esquerda, né, de preferência, com a visão do seu mês, e aí você pode fazer essa visão de calendário mesmo, você pode fazer uma lista simples, e do outro lado você tem uma lista de tarefas que você quer realizar. Nesse caso aqui, eu tenho tarefas e eu tenho compromissos também, que são coisas que na verdade são limites que eu não posso esquecer, que eu não quero. Por exemplo, aqui no dia 30 do 4 e esse aqui são no dia 7 do 5. Nesse caso, esse concurso, ele não diz respeito ao mês de abril, mas eu preciso estudar para ele durante abril, e é por isso que ele está marcadinho aqui. Mas esse vídeo é sobre imigração, então eu preciso muito que vocês entendam qual que é essa ideia. E aqui eu comecei então a listar todas essas tarefas que eu quero fazer ao longo de abril. Por exemplo, em maio eu consegui, março, né, finalizar, eu comprei em janeiro 2 cursos da Natália Arcuri, do Me Poupe, e aí eu coloquei para mim que eu ia finalizar o primeiro curso em março e ia finalizar o segundo curso em abril. Eu consegui, foi uma das tarefas concluídas em março, e aí já anotei aqui para começar o próximo curso agora em abril. É uma meta que eu quero acabar neste mês, eu espero de verdade acabar nesse mês. Mas nessa lista aqui de despejo que eu mostrei para vocês, ó, tem várias outras tarefas que ainda estão em aberto. Essas aqui amarelinhas, olha, elas já foram migradas, elas estão inclusive nessa lista de abril. Muitas dessas tarefas aqui, elas já foram concluídas ou foram iniciadas. Verdade, essa aqui, ó, já foi migrada também. E essas aqui estão em abertas, mas eu não preciso realizar nesse mês de abril necessariamente. E não tô gostando dessa coisa que como que tá estruturado aqui. E elas valem a pena serem reescritas. Então eu já inclusive abri aqui da mesma forma que a gente tem essa visão de abril, o calendário de um lado e as tarefas do outro. Eu também fiz isso para o registro futuro, no caso, trabalhar com a ideia de frente e verso, já que são folhas reposicionáveis do fichário, né? Então, na frente, eu deixei essa visão dos meses, então aqui vão ser os eventos, os compromissos, aquilo que tem dia e hora para acontecer, que tem uma recorrência, uma periodicidade. E aqui do outro lado eu vou colocar as tarefas que eu quero concluir em 2023 e que não necessariamente estão nesse mês corrente de abril. Então, coisas que eu quero concluir que diz respeito a algum desses meses ou que eu só quero concluir ao longo desse ano ou que eu não quero perder. Então, eu vou migrar essas informações daqui para uma coleção específica que é a coleção futura, né? Um agendamento, é algo que eu quero fazer depois. Do registro diário, então, eu posso migrar essas informações e aqui o registro diário, a ideia é ser um lugar onde a gente despeja as nossas informações. Então hoje, dia 4 de abril, tudo o que eu tô pensando eu vou colocar aqui. É algo que eu preciso realizar? Eu vou listar aqui. É um compromisso que eu assumi que eu preciso concretizar? Também vou anotar aqui. Alguma coisa que eu quero anotar, que eu não quero esquecer que aconteceu no dia de hoje, por exemplo, eu atualizei os destaques lá do Instagram. É algo que eu não quero esquecer que eu já fiz hoje, caso depois eu queira conferir, né, os dias que eu fui fazendo essas coisas. Eu deixei anotado aqui, ó, em forma de nota, porque o Heider sugere, né, a base do método. É um marcador para evento, um marcador, né, para compromisso, um marcador para tarefa, que é aquilo que demanda ação, e um outro marcador para essas notas, que são coisas que você quer registrar. Nesse caso, ele sugere o travessão e eu utilizo o travessão aqui também. Uma outra coisa que eu anoto no meu registro diário
as coisas que eu li no mês, o que eu estudei. É algo muito importante para mim esse registro, inclusive diário. Então, de manhã eu estudei o método Bullet Journal pro livro mesmo, para fazer recompensa. Depois, chegando em casa, eu li o Lifelong Learners. Depois, quando a minha filha dormiu, eu aproveitei e já comecei a leitura de 2 livros que chegaram aqui hoje, que dizem respeito à minha universidade pessoal. Eu também posso notar, ó, que o método Bullet Journal foi pro Apoia-se, foi o objetivo dessa leitura, pelo menos no dia de hoje. O Lifelong Learners é pro meu curso, que é o Estudo Sem Estresse, que eu tô usando ESE, essa sigla. E aqui eu também estudei o Guia da Cor e comecei a ler a sintaxe da linguagem visual, que são, para minha universidade pessoal, meu estudo de design. E aí eu anoto isso aqui no meu registro diário, e depois, quando eu sinto essa necessidade, que pode ser todo dia, mas geralmente, no meu caso, é uma vez por semana, eu venho aqui no meu planner de estudos e gosto de deixar registrado, anotado, tudo que eu fui estudando ao longo dos dias. E é por isso que começou esse vídeo hoje dessa forma. Eu percebi que não tinha feito ainda esse planejamento, porque o Heider sugere que a gente viva um dia de cada vez. Então, apesar de ser um planner, eu tô construindo ele com vocês. Eu já mostrei várias vezes, deixei linkado, como que eu construí desde o começo. Nos meses de janeiro e fevereiro, eu usei essa disposição que não fez muito sentido para mim no final das contas. Olha só, esse aqui foi o curso que eu fiz, ó. E aí eu posso marcar que tudo isso foi concluído em abril. Em abril de 2023. E esse aqui é o que eu quero concluir em... A gente tá em maio, né? Não. Isso foi em março de 2023 e agora as coisas que eu vou concluir em abril de 2023. Quando eu vou começar um curso, a primeira coisa que eu faço é sumarizar os tópicos e poder acompanhando esse progresso que eu fiz, o que eu deixei de fazer ao longo do curso. E aí, janeiro foi dessa forma, fevereiro também comecei dessa forma, e aí em março eu já vi que não estava funcionando. E aí eu optei por essa outra diagramação e aí fez mais sentido para mim. Então, em vez de eu ter uma visão página dupla, né, da semana, eu tenho uma página simples, ó. Então, eu tinha os dias da semana de um lado e todo esse espaço para fazer da forma como eu quisesse, que não estava aproveitando. Agora eu tenho essa visão de uma página por semana, em que eu faço inclusive esse rastreio, que também não está sendo muito útil. Eu estou repensando se eu estou usando, tanto que aqui eu nem fiz. Vou deixar aberto para ver se eu ponho os destaques, talvez os meus focos da semana, mais do que acompanhar o que eu fiz, quais que foram as ênfases. Então, pelo menos uma vez por semana eu venho aqui e vou anotar essas informações. Eu gosto sempre de começar no domingo. E como que eu vou migrar essas informações? Eu vou abrir na página do registro diário, por exemplo, hoje, terça-feira, e vou colocar aqui as coisas que eu fiz. Então, eu anoto primeiro no meu registro diário, para eu não ter que ficar pensando em qual caderno que eu vou escrever, em qual folha eu vou escrever e acabar me perdendo nesse sistema. Eu escrevo sempre no meu registro diário e depois, então, eu migro essas informações para a coleção específica. Por exemplo, aqui, ó, no dia 31, eu estudei o curso aqui, ó, e finalizei, ó, meus estudos, minhas regras. E também comecei um curso novo na doméstica, voltei a ser plus, viu, pessoal? Que é sobre, do Carreiras, é o sobrenome do professor. Geralmente eu uso o sobrenome ou o nome para eu identificar. Coloco esse símbolozinho da doméstica também. E aí aqui no caso é estudo sobre design, né? E também li o livro sobre arquivo para o concurso. Então eu estou migrando essas informações de estudo daqui para o meu planner, para eu ter essa visão de como eu fui aproveitando o meu estudo ao longo da semana. Aqui eu não estudei nada no sábado, porque realmente não dá tempo de estudar nada, porque eu já gravo vídeo, e eu tenho outras tarefas, outras pendências, outros compromissos na rua. Então, foi aqui no caso sobre o curso Estudos Sem Estresse.
E aí eu passo essa informação pra cá, inclusive porque que eu não estudei naquele dia. E aí agora então eu tô fazendo essa migração dessas informações aqui, o que eu fui estudando cada dia. Aqui eu acho que no domingo eu não estudei tanto, eu foquei mais na escrita, atualização dos cadernos de saúde, meu e da minha filha, que acabou rendendo um post, né, lá no Instagram. Então eu posso anotar isso aqui também. Mas eu também já comecei a gravação do curso. E aqui no caso foram as boas-vindas. E eu também falei sobre a formação contínua, né? Que em inglês o termo seria Lifelong Learner, que é inclusive o nome de um dos livros, formação contínua, que eu estudei e utilizei de referência nesse dia para essa aula. Lifelong. Que aí eu vou saber qual que é. Vou pôr só aqui no começo. No dia 3, que foi ontem, segunda-feira, eu continuei lendo o livro. Vou pôr só Lifelong agora para lembrar. E também gravei a aula 2, que era sobre tipos de estudo e aprendizagem. Hoje, conforme o cronograma, eu não coloquei nenhuma aula porque meu planejamento é justamente poder estudar pro após hoje, né? Então, a partir de hoje eu já fiz a leitura, já fiz uma pesquisa, já fiz o estudo do que eu vou começar a realizar amanhã. E também ontem, além disso que eu fiz a parte da tarde, de manhã também eu fiz a leitura analítica, na verdade, de 2 livros lá na BBT, que gostei muito. Na verdade fiz mais de 2, mas esses 2 que me interessaram, que eu comprei, que chegaram hoje inclusive, que foi o Guia da Cor e a Sintaxe da linguagem visual, que eu falei com vocês. Hoje então, de manhã, eu estudei o Bujo. Sempre que possível eu coloco na ordem que eu fui lendo, mas quando não é possível eu vou marcando à medida que eu vou guardando e aí não tem problema. Eu li sobre o método Bujo, li mais o Lifelong Learners e aí então comecei esse estudo com o livro do Guia da Cor e da Sintaxe Visual. Outra coisa que eu fiz ontem, que eu tô muito satisfeita, eu finalizei o livro Syllabus. E aí, só para vocês acompanharem, essa aqui é uma outra coleção que eu posso então migrar essas informações que começam de novo no registro diário e depois eu passo para a coleção personalizada respectiva, seja a visão do estudo da semana, seja uma lista de leituras que estão em andamento. Inclusive hoje no livro que eu estava lendo, né, na parte do Lifelong Learners, o Conrado, que é o autor, ele fala sobre isso, né, que a gente deve ditar o fim a monogamia de leitura. Então, não ter que pegar e ler um livro do começo ao fim e só um livro por vez. Essa coisa da gente poder ler mais de um livro ao mesmo tempo e tá tudo bem, inclusive pra gente poder fazer as conexões. E aí, pra eu não me perder, eu gosto de fazer essa lista do que eu estou estudando agora. Então, eu coloquei aqui, ó. Ontem eu finalizei e eu comecei essas 2 leituras hoje. Então, eu vou colocar aqui que foi o início. No dia 4/4, início 4/4. Isso aqui me ajuda, inclusive, a poder acompanhar essa leitura que eu vou atualizando. Eu sempre coloco no meu registro diário e aí eu anoto se eu tenho necessidade, tanto aqui nessa visão analógica no meu planner, que foi feito para eu ter essa visão de estudos sem ter que pegar os meus registros diários. Ou no próprio Scooby, que eu gosto de atualizar também. Então, nesse momento, eu tô muito focada nessas leituras de design e de estudo por causa das minhas pendências, que é o Apoia-se e o curso, né, de estudo sem estresse. Então, essas 2 referências têm me ajudado bastante, além da minha universidade pessoal, né? Então, eu estudo porque eu quero. Dou conta de fazer tudo isso porque eu tenho esse acompanhamento e gosto de ir registrando e conferindo, gerenciando à medida que vai acontecendo. Outras coisas que eu coloquei aqui, ó, e que eu vi que eu não tinha preenchido, são os meus estudos para concurso, que eu não posso deixar de lado, né? Então aqui tô anotando só as leituras, fora
as aulas, olha aqui, tá vendo? Que eu quero fazer, que eu não quero esquecer. E aí eu tô passando essas informações, migrando inclusive o código de cores que eu usei de março para abril. Espero que não esteja ficando confuso, gente, pra mim é super confuso. Expliquei e tô mostrando como que eu faço, tá? E aí o jeito que eu faço pode ser mais confuso do que a prática. Então, se é algo que me gera receita diretamente, eu coloco de amarelo. E se é algo que não me gera uma receita neste momento, mas é um estudo pessoal, é algo muito importante para mim, então não é, né, não seria um profissional, digamos assim, eu vou colocar. Apesar de que essas aulas de estudo sobre, né, finanças, sobre pensamento visual da Luisa J. Bolt, por exemplo, vai impactar no meu futuro, inclusive financeiro, profissional, mas não diretamente neste momento. Então, coloquei aqui, quando é aula, tá no código rosa. E se é algo que diz respeito à leitura, então eu deixei aqui no verdinho. Essas aqui são as leituras que eu atualizei no dia 23/3, então que não necessariamente eu preciso finalizar em abril, apesar de que tem algumas que eu quero sim finalizar. Isso aqui foi muito legal porque eu recuperei esse Psicologia das Cores, que eu tinha iniciado há um tempão atrás, que eu não tinha acabado. O livro Flow, que a gente já tô aguardando, né, a nossa meta de atingir R$500 mensais, pra gente voltar com ele gratuitamente no clubinho de leitura. Ele tá aqui, então assim que voltar eu faço esse quadradinho pra gente continuar. Todos esses foram iniciados, mas eu optei por parar, ou eu leio só de vez em quando. Uma outra área, né, que tem me interessado bastante é o desenvolvimento infantil. E aqui eu vou anotar os livros que eu tô lendo, é esse Arquivologia para Concurso. Então, toda vez que eu anoto aqui no meu caderno arquivo e conte, eu tô falando que eu estudei esse livro de arquivologia para concurso, que tá aqui. E além dele, eu também tenho o outro que é gramática. Também, quando eu vou utilizar no TAC, eu estudei sobre ele aqui no Planner, eu coloco gramática conte. Então, sim, é uma forma de ir acontecendo. Tô lendo um livro e aí eu fico sabendo de outro que eu quero ler num outro momento, me chamou muita atenção. Uma coisa que eu comecei a fazer é não ficar comprando tudo. Eu compro à medida que eu vou dando conta. Então, eu ter essa lista, essa coleção personalizada do que eu tô lendo me ajuda a perceber que já é coisa demais. Já sempre deixo aqui uma sugestão de próximo livro, nesse caso aqui são 2, mas porque a minha universidade pessoal, que eu expliquei para vocês, é momentânea, seria, né, se eu tivesse conseguido fazer 2 disciplinas. Uma é sobre teoria das cores, então esse livro diz respeito a essa disciplina, enquanto esse outro, arte e percepção visual, diz respeito à segunda disciplina que eu estaria fazendo, que eu planejei, né, o meu mês para dar conta dessas 2 disciplinas, e que é sobre linguagem visual. Então eu tô lendo esse arte e percepção visual. Espero que vocês estejam entendendo. E aí, só para não ter dúvidas, de novo, vou recapitular com muito carinho para vocês não desesperarem. Migração, muito simples, é quando a gente pega uma informação que está escrita numa página, geralmente no nosso registro diário, porque a ideia, a sugestão do criador do método Bullet Journal é que a gente escreva sempre no registro diário. Então hoje, dia 4 de abril, eu vou escrever tudo isso que está na minha cabeça no dia 4 de abril. Num segundo momento, eu vou refletir, vou perceber se tudo isso que eu escrevi precisa estar nesse dia mesmo, precisa acontecer nesse dia. Ou às vezes, eu fiquei sabendo que uma apresentação, por exemplo, sábado passado, um exemplo real. Eu fiquei sabendo no ensaio da orquestra que a nossa apresentação é no nosso próximo sábado agora, que vai acontecer, sábado de Páscoa. Então eu anotei essa informação no dia que aconteceu, no dia 1º de abril, e aí então eu migro essa informação
para a minha visão do mês de abril, que é aqui, ó, no dia 9, eu tenho, dia 8, então eu tenho essa apresentação lá na igreja São Mateus. Quando chegar o dia, então vocês veem aqui, ó, apesar de já estar pré-definido, e se eu tivesse usando o método Bullet Journal, eu não tinha nem página para escrever. Eu acho que eu vou pegar um caderno para vocês entenderem depois. Eu migro depois essa informação da visão mensal para o dia que ela vai acontecer, que é só no dia 8. Então, olha, não coloquei aqui, não preciso saber disso aqui. Então, tenho essa opção por já ter estruturado. Um outro exemplo para ficar mais fácil para vocês. Se é algo que diz respeito à semana que vem ou a outra, sei lá. Fiquei sabendo, aqui ó, no dia 12 de abril começam as aulas de samba de congado. E eu não tenho a página de samba de congado aqui, tá vendo? É no dia 12 e eu só tenho até o dia 10. Aonde eu vou anotar essa informação? No meu registro mensal. E aí, quando chegar a semana, no meu caso, ou o dia, se você não faz um planejamento semanal, você migra essa informação do registro mensal para esse registro diário. Então, você pode passar tanto do diário para o mensal, quanto do mensal para o diário. Também do diário para uma lista de tarefas do mês, ou de uma lista de tarefas do mês anterior para o mês seguinte. E agora, além dessa aqui, que eu tô vendo que são muitas tarefas e eu não tô dando conta, então olha só, era um total de 34 tarefas, dessas eu concluí 12, então é quase um terço, tá bom, não tá ruim. Mas eu iniciei 8 e dessas 8, todas 8 na verdade, foram migradas e outras 10 que eu não tinha iniciado foram migradas também, e outras que aqui a conta não bate, né? Que ficam faltando eu percebi que foram irrelevantes, então eu simplesmente risquei. Para eu não me perder nesse mundo de tarefas, porque tem coisas que eu quero fazer no mês e tem coisas que eu quero fazer nessa semana, que eu ficava escrevendo as tarefas da semana no meu registro diário, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Sempre pegava um dia, riscava, fazia uma coluna e listava as tarefas daquela semana e não estava sendo muito útil, eu estava tendo que reescrever essas informações várias vezes. Então, em vez de optar por criar essa coluna e acabar perdendo o meu registro diário, que já era pequeno, eu optei por criar uma coleção. Comecei na semana passada. E aí, no caso, era uma semana que estava acabando o mês, então coloquei, né, dessa semana para acabar o mês de maio, começar abril. Listei todas essas tarefas e com isso, olha, eu consegui completar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarefas que eu tinha anotado. Uma eu iniciei, outras 2 eu migrei. Então, já foi bem mais útil. Já fiz isso para essa semana que a gente está agora, inclusive estou usando o código de cores de ser, se é uma folha, né, aproveitar que essas folhinhas aqui eu tenho, se são tarefas do mês de abril ou das semanas de abril, eu estou usando o amarelinho. Essa aqui, ó, que já é mais geral, uma coleção que não diz respeito necessariamente em abril, ela tá no azul. Então, como que isso vai... Pra mim funciona, tá, gente? Então, eu faço um planejamento dos eventos do mês de abril, das tarefas que eu quero realizar no mês de abril, mas eu também gosto de planejar semanalmente o que eu preciso fazer, e essas são as minhas pendências que não tem um dia necessariamente para acontecer ou que tem que acontecer nessa semana. E depois, a partir desse planejamento semanal que eu faço, geralmente no domingo ou na segunda-feira, aí sim eu vivo um dia de cada vez, migrando as informações da visão mensal ou da visão semanal para o meu registro diário. E aí também, à medida que as coisas vão acontecendo comigo ao longo do dia, as ideias que eu vou tendo, inclusive as sugestões de coleção, coisas que eu preciso fazer, eu anoto aqui também no meu registro diário e chego à noite, eu passo essas informações para uma coleção personalizada, que eu dei um exemplo para vocês, que seria essa lista de leituras,
ou esse acompanhamento do que eu estudei ao longo do dia, que geralmente eu só atualizo uma vez por semana, ou também coloco aqui nesse meu acompanhamento do que eu fui me alimentando ao longo dos dias. Hoje então, eu completei sobre o dia anterior. Então eu também anoto isso no meu registro diário para poder depois ter essa visualização no meu planner de tudo que a gente foi comendo. É isso, eu espero que esse vídeo não tenha ficado confuso, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês deixem aqui nos comentários para mim. De toda forma, esse é um assunto que estará amanhã disponível para os apoiadores do Apoia-se Clubinho. Você pode apoiar com vários valores, mas o que recebe o PDF e a sugestão de prática é R$35. Se você quer tirar ainda mais dúvidas, saber coisas com ainda mais detalhes, inclusive planejar a sua semana, o seu mês comigo, apoios a partir de R$65. E você também pode contribuir com outros valores, a partir de R$1, R$2 você tem acesso a outros canais exclusivos, ou biblioteca de materiais, enfim. É isso. Parece confuso, mas eu me identifico e é muito fácil para mim perceber e acompanhar esse registro nos meus cadernos, e espero que essa migração, que é um dos pilares do método Bullet Journal e é algo que precisa ser fácil, tem que ser algo que faz parte da sua rotina da escrita diária e não só a escrita em si, né? Essa migração também, essa reflexão e essa transferência dessas informações, ela precisa estar fácil, e você precisa fazer isso no seu caderno para você estar aplicando o método Bullet Journal na sua completude. É isso e até a próxima.